Bom dia, amados. A paz. Mais um aprendendo com a palavra. Eu queria ministrar ao teu coração hoje algo muito forte, que falou muito comigo nessa manhã. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiam. Olha que tremendo, queridos. Jesus ele está ministrando a multidão no meio da praia. E a Bíblia diz que ele olha vários barcos que ali estavam e um chama a atenção dele. Na realidade, Lucas ele vai descrever Pedro e André. Porém, em Mateus e Marcos fala também sobre Tiago e João, filhos de Zebedeu. E é interessante porque um vai falar que está consertando as redes e outro vai estar falando que estavam lavando as redes. 2 barcos, 2 famílias, 4 pessoas, 2 irmãos e 2 irmãos. Mas sabe o que é interessante? Porque Jesus vai pedir para usar o barco de Pedro para pregar. Pedro, ele não pescou nada a noite inteira, ele passou a noite inteira em claro. Já João, com seu irmão Tiago, não. Eles pescaram ao ponto de romper as suas redes. Por isso que o autor está dizendo que eles estão consertando suas redes. Um está consertando e o outro está lavando as redes. A questão é, Jesus ele vai para Pedro e pede para Pedro: Pedro, deixa eu ministrar para essa multidão do seu barco que vai facilitar para eles me ouvirem. E aí Pedro vai liberar, pode entrar. Talvez Pedro passou a noite inteira trabalhando e não pescou nada. Ele está desmotivado de manhã, ele está cansado de manhã, ele não está levando comida para sua casa porque ele não pescou nada, ele não está levando nada para o seu sustento, talvez para a sua própria família. E Jesus ele chega para ele e fala: me dá mais algum tempo, me dá mais alguns minutos, mais algumas horas para que eu use do seu barco. E Pedro libera. Quando Jesus termina de ministrar e alimentar a multidão, Jesus vai alimentar agora Pedro. Ele chega para Pedro e fala: Pedro, pega o seu barco e vá mais para o fundo, vão mais adiante. E quando eles chegam mais profundo, mais adiante no mar, Jesus diz: Pedro, lança sua rede. Pedro fala para ele: Senhor, nós tentamos pescar a noite inteira e não pegamos nada. Pedro sabia muito bem o que ele estava falando, ele era pescador, ele não era nenhum menino que não sabia o que estava falando. Ele estava dizendo: Senhor, não vai adiantar, nós passamos a noite inteira pescando. E Jesus vai dizer assim: lança a tua rede. E Pedro diz: pela tua palavra, porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Ele vai lançar a rede e ela não vai quase suportar tanta quantidade de peixe que havia ali, ao ponto de ele chamar o barco do lado, que era de João e seu irmão, para que eles os ajudassem a levantar aquela rede e levar ela para a praia. No final das contas, eles vão deixar todos aqueles peixes e vão seguir a Jesus. O que eu aprendo com essa palavra, queridos?
Por que Jesus não chamou João no seu barco que estava com a sua rede já até consertada? Porque ele estava consertando sua rede. Ele estava motivado a voltar para o mar e pescar de novo. Ele estava motivado a receber mais peixes do que ele havia pescado. E por que ele não chamou a João e sim a Pedro? Porque Pedro está desmotivado, Pedro está cansado, Pedro talvez está com raiva, irado, porque Pedro era bruto. Porém, Pedro se deu ao lugar para se lavar as suas redes. Ele preparou as suas redes para aquele momento. Sabe por quê? Jesus ele chamou Pedro e disse: Pedro, eu quero usar seu barco, lança sua rede, porque as redes estavam lavadas, elas estavam prontas para a pesca, elas estavam preparadas para aquele momento. No momento em que Jesus chama Pedro, as suas redes estavam preparadas. Sabe o que talvez esteja faltando para a tua vida? Lavar as redes. Num tempo de pandemia, muitas pessoas se desmotivaram porque não pescaram. Muitas pessoas estão passando pela pandemia sem pescar nem ao menos um peixe. Mas sabe qual vai ser a diferença de quando Jesus entrar no barco? Quando Jesus chamar ela para usar do seu barco para ministrar aos corações, a maior diferença vai ser as redes lavadas. Porque quando a rede está suja, ela está cheia de alga, não pesca peixe, não pega nenhum peixe. Agora, quando ela está lavada, ela está pronta para pescar. Jesus fala para Pedro: Pedro, você não vai pescar mais peixe, mas você vai se tornar um pescador de homens. Sabe o que eu creio que o Senhor está nos fazendo hoje? Estamos voltando com as nossas atividades presenciais das pessoas na igreja, claro que moderadamente, dadas as proporções, mas sabe que o Senhor está nos chamando? Como estão as suas redes? Como estão preparadas as suas redes para esse momento? A igreja continua mesmo, nos movimentando da mesma forma. E hoje o Senhor talvez esteja te chamando para entrar no teu barco, para dar uma passeada no teu barco e usar do teu barco para ganhar almas. E aí quando Ele te chamar no particular e dizer: vai mais profundo, como vai estar as suas redes? Vai estar sendo reparadas por algo que quebrou ela nessa pandemia, que partiu ela nessa pandemia e talvez você tenha que consertá-la antes de ir por mar alto, ou você simplesmente só está limpando as redes, porque no tempo de pandemia Deus nos levou para casa para reavermos alguns conceitos, alguns princípios, para colocar algumas coisas nos lugares, para mostrar aonde está sujo, para que nós venhamos a limpá-la, para mostrar onde tem as sujeiras que precisam ser limpas, para que quando Ele te chamar para o mar alto e mais profundo, Ele falar: você está com a rede preparada para lançar ela e receber os peixes que eu tenho para a tua vida? Ou você simplesmente quer estar no barco ao lado que estava só reparando a rede e você só vai ficar de espectador, olhando o que Deus vai fazer na vida daqueles que estavam com as suas redes lavadas? É muito forte isso, que você possa se atentar hoje. Nós estamos voltando com as nossas atividades. E o que você fez até agora? Lavou as suas redes ou consertou elas? Ou simplesmente deixou seu barco de lado e nem ao menos pegou na sua rede? Nem ao menos pegou na sua ferramenta de trabalho espiritual? Sabe que o Senhor está nos dizendo agora: eu tenho grandes coisas para fazer. Eu tenho grandes multidões para ganhar. Eu tenho cidades para transformar. Mas é necessário, Ele precisa que nós estejamos com as nossas redes lavadas. Então, eu queria deixar essa palavra para a tua vida hoje. Lava as tuas redes, porque o tempo chegou. Chegou para que nós venhamos a lançá-la. Lançar as nossas redes, para que o Senhor Ele cumpra o seu propósito na nossa vida. A igreja está retomando as atividades presenciais com as pessoas, mas ela nunca parou. Ela sempre continuou ao seu trabalho de pesca. E eu queria simplesmente declarar no teu coração, em nome de Jesus, que o Senhor te encontre
e te encontre, ainda que você esteja lavando suas redes ou consertando elas. Mas eu quero declarar na tua vida que o Senhor ele vai te encontrar. Ou você vai estar motivado a ir para o mar novamente, como João estava. Eu acredito que o barco de João ele estava feliz da vida, porque ele imaginava assim: puxa vida, vamos de novo para o bar, vamos de novo para o mar, porque Jesus está mandando. Jesus está no barco de Pedro, a gente quer ir só de lado ouvir o que ele tem para falar, porque nossas redes já se encheram de peixes. Talvez você esteja motivado, porque você, nessa pandemia, buscou o Senhor, nessa pandemia você orou, você jejuou, você teve encontro com o Senhor, você teve os seus devocionais, o teu TSD, a sua família esteve com o Senhor a todos os dias, buscando a face do Senhor, e você cresceu espiritualmente. Aí você está motivado nesse tempo que o Senhor ele tem nos chamado, para darmos continuidade naquilo que já fazíamos e aumentar a intensidade. É o que o Senhor está fazendo hoje. Ou talvez você pegou a sua Bíblia e abriu no Salmo 91 e deixou lá na sua escrivaninha, deixou em algum lugar da tua casa, para que quando você lembrasse você pudesse lê-la. Deixa eu te falar uma coisa. As duas classes de pessoas, o Senhor ele está chamando. Se você já lavou suas redes, se prepare. Ainda que você não tenha pescado nada nessa pandemia, você vai pescar, em nome de Jesus. E se você está motivado como João e tinha pescado, tinha feito os seus trabalhos, eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus, será ainda maior. Porque você não só vai ver aqueles que não pescaram pescando, como você vai poder ajudá-los a trazer para a terra os peixes que eles pescaram. Isso é o que o Senhor ele tem nesse tempo para as nossas vidas. No dia de hoje, em nome de Jesus, que você possa entender que o tempo que o Senhor ele tem nos mostrado é para nós buscarmos o Senhor. É um tempo para a gente clamar ao Senhor, buscar ainda mais o Senhor. Não é porque a pandemia está acabando que a gente tem que acabar as nossas devocionais. Não é porque a pandemia está acabando que a gente tem que parar de ir para a igreja, pelo menos os que estavam trabalhando. Porque o que nós vemos é o Senhor apresentando o coração, revelando corações. Que o Senhor revele o teu coração voltado para Ele nesse tempo, em nome de Jesus. Nós imaginamos uma igreja lotada de pessoas, quando o Senhor curar toda a terra dessa enfermidade, dessa praga que foi lançada na nossa terra. Porém, no tempo de hoje, nós precisamos ser fiéis no pouco, ainda que o Senhor tenha aberto as portas devagar e vagarosamente para que a igreja ela volte presencialmente. O Senhor ele está demonstrando os corações, apresentando os corações. Que Deus ele possa motivar o teu coração a buscar a face do Senhor, a permanecer buscando a face do Senhor. E se você não buscava, comece a buscar. Se você já estava buscando, intensifique ainda mais essa busca, porque o Senhor ele quer nos fazer pescadores de homens. Que Deus abençoe tua manhã, abençoe teu dia, que seja um dia maravilhoso na presença do Senhor. Um beijão no teu coração. Um beijo para Jesus, que Ele permaneça o dia de hoje conosco, nos ensinando, nos dando da Tua palavra, mostrando para a gente o que nós devemos fazer e permanecer fazendo na presença do Senhor. Eu queria declarar sobre a Tua casa, sobre a Tua vida, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus hoje, em todas as áreas da Tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te encontre, ou lavando as redes, ou consertando as redes, mas que você esteja com as redes nas suas mãos, em nome de Jesus.